E aí a gente vai para um clássico contra o Palmeiras, num campeonato paulista, com medo de ser humilhado. Boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, vocês viram aqui que a gente tem um título, né, um tema principal para conversar, só que antes eu quero falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras contra a Inter de Limeira. O Palmeiras venceu por 3-0. E eu não consegui fazer o pós-jogo porque eu tive um imprevisto bem no meio do primeiro tempo para o segundo tempo, bem no intervalo do jogo, por isso eu não consegui fazer esse pós-jogo aqui para vocês. Mas eu quero destacar alguns pontos importantes aqui nesse vídeo também, antes da gente ir para o nosso tema principal. E eu quero compartilhar com vocês esses pontos que eu achei muito importante, que me chamaram sim bastante atenção. O primeiro deles, obviamente, é a vitória. O Palmeiras entrou, sim, mais pressionado nesse jogo contra a Inter de Limeira, porque o Palmeiras não está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Por isso, a oportunidade de amanhã no Clássico, no Choque Rei, é uma oportunidade muito importante para o Palmeiras, mas a gente vai chegar lá. Outro ponto bastante interessante que me chamou a atenção foram algumas jogadas construídas pelo meio de campo e também um compromisso tático que eu não vi no penúltimo jogo contra o Água Santa. Aqueles passes atravessando o meio de campo, sem conexão, sem sentido e sem consciência. Erros também em fundamentos básicos, e eu até acredito muito que esse não sofrimento do Palmeiras nesse último jogo contra a Inter de Limeira se atribui a essa aplicação tática que eu não vi em alguns jogos nesse início de temporada. E por último, mas não menos importante, o terceiro gol. Uma jogada ensaiada e muito bem ensaiada, diga-se de passagem, até porque no penúltimo jogo contra o Água Santa, teve uma falta que teve um princípio de jogada ensaiada, mas que pelo visto todo mundo faltou no ensaio, né? Porque o Rios ia cobrar, na verdade o Rocha passou pela bola, o Veiga não cobrou e quem cobrou essa falta foi o Rios de uma maneira completamente sem sentido. Era muito melhor ter cruzado a bola, ter alçado a bola na área, porque estava o time todo do Palmeiras na área e saiu completamente sem sentido. Algo que eu não vi nesse último jogo contra a Inter. O Gomes atrai a marcação segundo antes da cobrança e na própria cobrança ele volta para a área para fazer o cabeceio e nessa jogada mérito total do Veiga que colocou a bola de uma forma perfeita para o Gustavo Gomes. Essas jogadas ensaiadas, elas sempre fizeram parte da identidade do Palmeiras. E essa em específico é um retrato de um time que tem dois jogadores que jogam juntos há muito tempo. Só com tempo e entrosamento que essas jogadas têm esse êxito que teve. E falando em identidade, vamos para o nosso tema principal, que por acaso é o título do vídeo. Bom, Palmeiras amanhã tem um jogo importantíssimo contra o São Paulo no Allianz Parque. E a seguir eu quero deixar um trecho do vídeo do Barolo, que foi o vídeo do empate entre São Paulo e Velo Clube. Eu vou deixar esse trecho que é super rápido e prestem bastante atenção no que ele fala sobre o Palmeiras e a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para o canal Barolo Vídeos. Eu vou falar pra vocês, a sensação que eu tenho é a seguinte: eu tô muito preocupado com o jogo de domingo, velho. Pelo trauma, né? Pelo trauma das humilhações que a gente levou lá, que a gente sofreu no Allianz Parque. Os 5-0, os 4-0. Que teve gente que achou normal, né? Quando o São Paulo tomou de 5, teve torcedor que falou, não, é normal, ganhou a Copa do Brasil. Eu tô muito preocupado, velho, com o que pode acontecer no domingo. O Palmeiras vem babando para se classificar. O São Paulo não tá classificado, mesmo jogando contra o Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube, não conseguiu se classificar. Vai jogar precisando ganhar pressionado, vai jogar pressionado no Allianz Parque. E esse timeco do Zubeldia, meus amigos, que conseguiu tomar 3 gols do Velo Clube, o pior time do campeonato, que saiu da lanterna porque empatou com o São Paulo, como a Inter de Limeira saiu da lanterna também porque empatou com o São Paulo. Vocês não estão preocupados com o que pode acontecer no domingo?
E aí a gente vai para um clássico contra o Palmeiras, num campeonato paulista, com medo de ser humilhado. O São Paulino vai... Eu tô vendo pela reação das pessoas aqui, não tô falando só por mim, não. Eu tô falando pela reação das pessoas no react aqui nos comentários. As pessoas vão pro jogo do Allianz Parque com medo de ser goleado. Mais uma vez, né? Não é medo de ser goleado pela primeira vez. Ser goleado mais uma vez. Bom, vocês viram aí o que o Barolo falou, né? E o que eu quero compartilhar com vocês, que me chamou bastante atenção, em como o futebol ele é um esporte muito cíclico. É claro que no futebol nada é impossível, mas nesse cenário, o São Paulo ele já está praticamente classificado para as fases finais de mata-mata do Campeonato Paulista. E por acaso é quem entra com um pouco mais de pressão no clássico, no Choque Rei. Muito por ter empatado no penúltimo jogo contra a Inter, essa Inter que, enfim, o Palmeiras fez o 3-0. E o São Paulo estava com um jogador a mais, se eu não me engano, o segundo tempo inteiro e não saiu do 0-0. E também com um empate por 3-3 contra o Velo Clube. Enquanto o Palmeiras, que tem sim esse peso de ainda não estar classificado muito pelas decisões que foram tomadas, de fazer esse rodízio no elenco, de rotacionar o time e por dar oportunidade para todos os jogadores do plantel. Enfim, ainda não está classificado para o mata-mata. E falando um pouco do cenário desse jogo, eu acredito que o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão para fazer desse jogo de amanhã uma oportunidade para dar o start na temporada, jogando bem dentro de casa. E algo que eu falo bastante aqui para vocês é que tão importante quanto as vitórias é o bom rendimento, é o bom desempenho dentro de campo. Aproveitar também esse momento emocional do São Paulo, que tá sim abalado e que vai ter que encarar esse trauma que é jogar no Allianz Parque. Inclusive foi o que o Barolo falou. Eu realmente acredito que não vai ser um jogo com um placar elástico, como foi na volta do Paulista, aqueles 4-0 em 2022, e nem também os 5-0 em 2023, muito por conta do atual momento do Palmeiras e do São Paulo também. Afinal, eu acho importante a gente colocar nessa conta que o Palmeiras não é mais aquela máquina de 2022, que na minha percepção foi o melhor Palmeiras da era Abel, e nem o embalado time de 2023 que teve aquela arrancada para o título brasileiro. E nessa conta entra também o São Paulo, que não é mais o mesmo time. O São Paulo se estruturou, se reforçou e hoje conta com aquele quarteto que é formado por Lucas, Caleri, Oscar e Luciano, que eu julgo muito interessante, tem sim apresentado bons frutos e resultados dentro de campo quando o entrosamento acontece. As fragilidades crônicas do São Paulo, a meu ver, estão em dois setores. Primeiro, do meio para trás, o Dorival fez uma baita descoberta com o Alisson de volante, mas a verdade é que ele veio de uma lesão muito séria e ele está longe ainda de estar na forma física ideal. Além do Pablo Maia, que também teve uma lesão ainda mais séria do que do Alisson, que teve um descolamento no músculo. E claro, a defesa que tem tomado alguns sustos desnecessários, muito também com o Arboleda, que inclusive é um bom zagueiro. E a outra fragilidade do São Paulo está no setor direito, com o Igor Vinícius, que apresenta diversas carências ofensivas e defensivas em fundamentos básicos enquanto lateral direito, e que o Palmeiras pode sim enxergar oportunidades e explorar esse setor direito com o Piquerez e também com o Facundo ou até mesmo com o Maurício, dependendo da escalação do Palmeiras. E claro, o que contribuiu também para o empate contra o Velo Clube foi a má atuação do Jandrei, que tem grandes diferenças táticas, técnicas e até mesmo físicas em comparação ao Rafael, que vai ser titular no domingo. Mas lembra que eu falei sobre a identidade do Palmeiras e que o Palmeiras não é mais aquela máquina de 2022? Pois bem, nós torcedores temos na memória aquele Palmeiras muito sólido defensivamente, muito forte emocionalmente e com aquela capacidade de virar jogos quase que impossíveis. Aquela identidade de não desistir
persistir e resistir. Mas a verdade é que a gente não tem visto muito essas características, principalmente nesse início de temporada de 2025. E pelo menos na minha visão, isso se deve ao desmanche natural daquele time que já tinha criado aquela casca, aquela bagagem e que passou por momentos extremamente delicados dentro de campo e que se sentia assim mais confortável em momentos de pressão, porque foi um time que passou por dificuldades coletivas e foi sim criando resiliência. A resiliência se constrói e ela não é construída da noite para o dia. Requer tempo, requer muitas vezes sofrimento e o mais importante, paciência. Entendam que a identidade coletiva existe. Essa é a identificação do Palmeiras. Essa personalidade existe, ela ainda está lá, inclusive é um mantra lá dentro. Mas ela vai ter que ser reconstruída com esse novo elenco. E amanhã o Palmeiras tem essa chance clara de continuar esse trabalho de força e resiliência com os mais antigos e para os que chegaram, começar mesmo a criar essa casca, essa resiliência em momentos de pressão, como em jogos decisivos, em clássicos, finais, mata-matas, etc. Por isso eu julgo esse clássico, o Choque Rei de amanhã, novamente como uma oportunidade, uma possibilidade clara do Palmeiras finalmente iniciar essa temporada de 2025, ainda que com o elenco incompleto, ainda que sem o centroavante de ofício, que é um problema crônico, uma carência e deficiência crônica do Palmeiras há anos, com alguns recém-chegados e muitos que saíram. Mas entendam, um time sempre vai ter uma aresta ou outra para parar durante a temporada. Afinal, como eu falei lá no começo do vídeo, o futebol é cíclico. O futebol não é uma linha reta, muito pelo contrário. O futebol é um esporte de adaptação, é um esporte de compensação. E dito tudo isso, eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Para você que não me conhecia, curtiu o canal, curtiu o conteúdo e curtiu o vídeo, duas ações que eu falo aqui que são muito importantes, tá, gente? Primeiro, a sua inscrição, que ela é muito, muito, muito importante para mim. E, claro, o seu like para você que curtiu, tá, o conteúdo. Se você não gostou, não tem problema nenhum, quer deixar o seu dislike, como eu falei, não tem problema, é a sua manifestação. Combinado, gente? Volto amanhã no pós-jogo entre Palmeiras e São Paulo. E eu espero muito mesmo que o Palmeiras faça, sim, um bom jogo. Combinado, gente? E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.